O Felipe Luiz, que é um técnico de passaporte brasileiro, mas com a mentalidade europeia e que já está com a cabeça lá. A gente pode falar sobre isso também. Eu acho que está exagerando um pouquinho com esse negócio de Europa, sabe? Parece que o Flamengo é trampolim, é incubadora. Peraí, meu irmão, você dirige o Flamengo, cara. O Flamengo é muito maior, como o Corinthians também é, o Vasco também é, o Palmeiras também é, do que a maioria dos times europeus. Tem aquela casta dos gigantes, que são times globais, que tem torcida no Turcomenistão, no Sri Lanka, no Paquistão, na China. Esses times, Real Madrid, apesar da crise, Manchester United, Liverpool, Bayern de Munique, tem pessoas que torcem por esses times no mundo inteiro. Lá no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, eu pude presenciar jogos dessas equipes. Você vê muitos, assim, você vê mexicano, hondurenho, sabe, cara do El Salvador, você percebe ali, e você vê, porque tem uma camisa, uma bandeira, alguma identificação do país, pessoas que moram nos Estados Unidos, não só naquela região de Nova York, Nova Jersey, e que iam ver esses tipos, que gostam dos times. Esses times são globais, tem simpatizantes e torcedores do mundo inteiro. Esses são gigantes que nenhum time brasileiro chega perto. Os times daqui não são conhecidos. Agora, vai me dizer então que o time... Eu tenho citado sempre o Real Betis, que é o segundo lá de Sevilha. O maior é o Sevilha, que ganha títulos internacionais e tal. Não é maior que nenhum time grande do Brasil, gente. Lá onde joga o Antony agora, onde jogava o Luiz Henrique antes de vir para o Botafogo, não é maior que nenhum time grande do Brasil. Em torcida, em glórias, em repercussão, em mídia. O próprio Atlético de Madrid não tem a mídia que tem o Flamengo. Porque a mídia toda lá é Real Madrid. O Atlético é o segundão ali. Interessante para a mídia de Madrid é o Real, não o Atlético. Então você vê o Samuel Lino jogava no Atlético. Qual é a pressão que ele sentiu no Flamengo? É muito maior, gente. Não tem nem comparação. Muito mais mídia, muito mais gente falando, muito mais gente cobrando, torcida pegando no pé. Não há tempo. E o Saúl, quando compara com o Real Madrid, faz o mesmo, né? Também coloca Isso. acima do Atlético. Porque ele percebe que é muito mais. É muito mais. É muito mais. Como eu imagino, assim, por exemplo, o Al-Ahly do Egito. Entendeu? A loucura que deve ser. E que a gente não acompanha, está distante. Imagina lá no Egito que se fala do Al-Ahly. Torcida de milhões, dezenas de milhões, grande para chuchu. Também pressão, cobrança, com certeza. Então, assim, essa coisa também de... Eu queria falar depois, de debater um pouco mais sobre isso no decorrer. Eu acho que essa coisa de Europa, a maneira que é colocada, tem que ser um pouco mais cuidadosa, porque o Felipe está numa posição nobre no mercado. Ele dirige o time mais valorizado e vencedor da América do Sul, das Américas, pode dizer. Nenhum time americano, mexicano, sei lá de onde, hoje tem mais do que o Flamengo. E que pode oferecer ele mais bons jogadores, para mais títulos. Se o Flamengo, do Felipe Luiz, chega lá no Catar e faz o jogo que fez contra o PSG, o jogo que fez nos Estados Unidos contra o Chelsea, por exemplo, tá? É pelo bom trabalho que ele faz, muito bom, mas também pelos jogadores que lhe são oferecidos. Tá? Ele perde o Gerson e ganha o Jorginho. Ele perde o Wesley, ele ganha o Samuel Lino, ele ganha o Saúl, ele ganha o Carrascal. Sai gente e entra gente. Não vou nem falar do Royal, que aí não dá, né? Aí é uma questão outra, é um erro. Até agora você mostrou um erro até agora. Mas é isso. Eu acho que é muita cara de pau ganhar um troféu, que alguém vai ter que ganhar, né? No mata-mata, que tem um imponderável, e vir esse discursinho de não, porque o técnico do Brasil tem que ser valorizado. Os dois finalistas da Copa do Brasil passaram pela seleção brasileira e foi um fracasso. Os dois foram muito mal, muito mal. Então, ao invés de ficar com esse discurso, deveria tentar melhorar o nível do trabalho. E você pega o jogo de ontem também, o time. Qual foi a estratégia do Dorival? Fez o segundo gol, faltava jogo aberto, se fechou, se trancou lá atrás. Gente, é muito pouco. Ainda quer ser elogiado pelo trabalho? Eu elogio sim o Corinthians pelo título, pelos jogadores e pela torcida. Os dirigentes não, que montaram um time que eles não podem pagar. Mas quem entrou em campo, acho que foi bem, eliminaram o Palmeiras, né? Venceram o Palmeiras esse ano no Campeonato Paulista e ganharam a Copa do Brasil, jogando de uma forma mais inteligente, eu diria, com os jogadores mais decisivos. Olho no Bidon, já falamos dele antes, a jogada do gol começa com ele. Bom jogador esse menino, bom jogador. Acho que o Dorival acertou, o Garro sempre por questão de joelho colocou o Bidon para jogar, fez a jogada do gol. O Depay foi decisivo contra Palmeiras, Cruzeiro e Vasco, tem que ser dito. Jogou pouco, meu irmão, na hora de botar a bola para dentro, estava lá o cara. Ele fez os gols decisivos. Isso tem valor também, né? Isso tem valor. Muito caro e tudo, mas ele decidiu. Teve huevos, como diriam os argentinos. Ele não foi pecho frio, não. Ele foi lá e decidiu o negócio. O Yuri Alberto perdeu um gol bizarro, mas fez um gol e deu uma assistência. Isso também tem que ser dito. Vindo ele perde uns gols inacreditáveis. Ele é um bom atacante, mas perde uns gols inacreditáveis. Nisso ele é muito parecido com o Gabriel Barbosa.
Exatamente. E fez o mais difícil, né? Que ele dominou meio mal, né? A bola ficou um pouco longe, o Léo Jardim não saiu e ele foi lá e tocou no canto, quer dizer, corrigiu, né? Foi muito bem. Perdeu um gol feito, mas foi decisivo. Acho que o gol perdido fica em segundo plano quando ele faz o passe do segundo gol. Depois ele fazer decidiu o título, gente. E a torcida do Corinthians, que foi muito presente no Rio de Janeiro, muito presente em Belo Horizonte, também em São Paulo, acompanhou, merece. Justíssimo, na minha opinião. O Vasco finalizou mais. É aquela coisa desenfreada, empilha atacante, fica jogando bola para a área. O Ryan, tadinho, querendo resolver, mas não tem muito com quem dialogar. O Felipe Coutinho, é exatamente aquilo que a gente imaginava, não decide nada. A única coisa que ele fez, ele foi bem ali quando acelerou o jogo naquela bola perdida pelo Ranieri na origem do gol do Vasco. Mas a jogadaça é do Andrés Gomes, né? Em torta foi o zagueiro, né? Agora me esqueci o zagueiro. André Ramalho. André Ramalho, foi o André Ramalho, o cabeludo. Ele entortou o André Ramalho e colocou a bola na cabeça do Nuno, que foi muito bem, né? Subiu para burro lá. Pareceu o Danilo na final da Libertadores, subiu no último andar e tchum, botou para dentro do gol. Mas também Felipe Coutinho, o que ele. Sabe? Não faz grande diferença, gente. Enfim, mas é isso. Vamos em frente e acho que é importante a gente debater alguns assuntos. E essa questão do Felipe Luiz, acho que merece uma reflexão por parte do torcedor do Flamengo. Entendeu? O Flamengo é incubadora, não pode se prestar papel de ser incubadora de clube europeu. E a postura da diretoria, a gente vai falar depois, peço para o pessoal aguardar, é de não se curvar a imposições na negociação. Eu acho que está certo. E tinham que pensar direitinho, né, Mauro? Porque essa Supercopa vai ser legal pra caramba. Flamengo e Corinthians. Também vai ser legal. Acho que poderia jogar um pouquinho pra frente, pra fazer uma coisa legal, organizada, de repente meter num meio de semana livre. Se bem que não vai ter, né? Porque carioca misturado com brasileiro ali, capaz de não ter. Mas tentar arrumar um buraco que seja, porque realmente esse jogo no dia 24 vai ficar meio bizarro. Estreia dos dois times na temporada, assim, sem férias, sem nada, vai ser bem estranho isso aí. E até diante disso a gente vai falar mais sobre a questão aí do Felipe Luiz, né, que o Mauro César, além de pautar suas informações e as apurações, claro, também vai colocar a sua opinião sobre tudo, juntamente com o André Rocha. E primeiro, André, deixa eu dar um bom dia pra você, né, cara? Bom dia, seja bem-vindo. Já falei pra caramba, né? Já saí invadindo tudo aí, né? Tô sem bonde, sem freio hoje. Você já chegou na área cabeceando, já querendo gol. Tá mais decisivo do que o Coutinho, né? Tá mais afim de jogo do que ele. Então é isso. E eu fico imaginando até a cabeça do torcedor palmeirense. Meu Deus do céu, o cara viu o time dele ser bivice pro Flamengo. Viu o time dele ser vice pro Corinthians no Campeonato Paulista, foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil e vê o Corinthians sendo campeão na reta final da temporada. Então, realmente, é um ano assim. E pra piorar, eu pensei que poderia, que tipo assim, não vai ficar pior do que isso. Vai ficar pior. Eu vi que o Palmeiras vai lançar um documentário chamado Acesso Total da temporada de 2025. Eu teria vergonha com esse documentário. Não acho que é necessário. Coloca o torcedor numa exposição ali desnecessária também pelo fracasso que foi, né? Mas, enfim... Não cabe a gente aqui, tô só colocando uma opinião mesmo. Dito isso... Não, cabe sim, dê sua opinião, cabe sim. Podemos falar do assunto que for, tem todo o direito de dar sua opinião. Fica à vontade. Desce a lenha se tiver que descer, Letícia. Não tem esse negócio, não. Tá bom, obrigada. Não, que é bizarro, né? É bizarro. Bem bizarro. Vai expor muito. É uma exposição totalmente desnecessária, gente. Palmeiras teve um ano de pesadelo. Não é pra esquecer, é pra refletir... Deixando já o bom dia, né? Já vou entrar aqui, Letícia. Já pode ir. Bom dia a todos, Letícia, Mauro, Isaac na produção. Deixem o like aí, aquilo tudo que vocês já sabem, né? E principalmente, faça a inscrição, de repente a gente chega nos 200 mil nessa live. Quem sabe, né? Faltam 350, tá, André? 350, quem sabe? Quem sabe a gente consegue chegar nesse início. Então, não tá inscrito, faça a sua inscrição. Tem umas coisas para falar sobre isso. Tentar ser o mais rápido possível. Resumir bastante. Palmeiras... Um ano que é para refletir e lamber as feridas, né? Um ano de pesadelo. Você tem um concorrente, não vou colocar nem o Flamengo como rival, tá? Vamos colocar a coisa assim, o rival é o Corinthians. Mas o Flamengo é o principal concorrente hoje no cenário nacional. Eles perderam os dois principais títulos para o principal concorrente no cenário nacional. E perderam o Paulista para o maior rival, que é o Corinthians, e foram eliminados na Copa do Brasil, e esse rival ainda foi o campeão. Isso aí, amigo, é pesadelo. É o pior pesadelo para qualquer torcedor de time grande, né? Então, começando por aí. Sobre os treinadores,
só queria falar uma coisa. O Dorival ficou 7 anos esperando para poder falar isso. Eu sei, porque o Mauro sabe também da existência daquele grupo, Mauro. Lembra daquele grupo de WhatsApp? Existe ainda. Existe ainda. E eles ficaram 7 anos entalados, porque desde 2019, um estrangeiro sempre papou alguma coisa grande no Brasil. O Jesus 19, Abel 20, depois foi o Abel, né? Abel 21, Abel 22, Abel 23 e 24 foi o Arthur Jorge. Então eles passaram esse tempo todo engasgado com essa coisa do... Aí esse ano, porque o Felipe Luiz é brasileiro ali no RG, no passaporte, mas é um cara totalmente forjado na Europa, aí ele usa pra... viu, só brasileiro ganhou, agora eu vou falar. Aí vem com esse discurso corporativista. Pô, o Dorival é um cara gente boa pra caramba, mas esse lado dele é um negócio assim complicado, que é um corporativismo, né? Desse grupinho aí do WhatsApp, que eles se defendem, se protegem pra caramba, né? E vão ficar com esse discurso. A outra coisa que eu queria falar, aí essa eu vou me estender só um pouquinho, porque tem que desenvolver um pouquinho. Que é o Corinthians, assim, cara... primeiro, um parêntese aqui, né? Quem acompanhou aí a live, eu não lembro se de sábado ou de domingo, acho que foi de sábado, me ouviu falar, eu abri um parêntese para falar, que me fizeram uma pergunta para mim, como pessoa, torcedor, digamos assim, o que eu faria. E eu falei que eu não torço pro Vasco numa situação dessa e não tenho nenhuma rivalidade com o Corinthians. Eu sou da geração do Zico, amigo do Sócrates, que é Flatimão no Maracanã e tal, então eu não consigo ter rivalidade, eu não fui contaminado pelo Milton Neves, por essa coisa dessa rivalidade que se alimentou entre Corinthians e Flamengo. Eu sou blindado disso, até porque eu tenho amigos muito queridos corintianos, então eu não tenho nada contra o Corinthians, mas eu não posso deixar de ter o senso crítico. Gente, que narrativa é essa de que só o Corinthians para ganhar 2 títulos no pior ano da sua história? O Corinthians é gigante porque ganhou 2 títulos no pior ano da sua história. O pior ano da história do Corinthians não é esse. O pior ano da história do Corinthians é 2007, que o Corinthians foi rebaixado. As pessoas têm mania do Brasil de subestimar o rebaixamento. Gente, o rebaixamento é a página mais triste da história de um time grande. Por isso que Flamengo e São Paulo estão numa prateleira diferente no futebol brasileiro. Porque nunca passaram por esse vexame. Nunca tiveram essa página triste. Então, para começar, o pior ano da história do Corinthians não é agora, é 2007. Aí, beleza. Então, esse ano foi um ano de gravíssima crise financeira do Corinthians. Beleza. Cruzeiro, em 2018, estava numa gravíssima crise financeira que ia explodir em 2019, 2020. O time quase faliu. 2018, o Cruzeiro foi campeão mineiro e da Copa do Brasil. Estadual e da Copa do Brasil, igualzinho o Corinthians. O que o Corinthians tem de especial? Não tem nada. Flamengo, em 2009, tava numa draga danada. Teve que trazer o Pet para pagar uma dívida. O Petkovic para pagar uma dívida para ele, para pagar a dívida dele. E o Flamengo foi tricampeão estadual e campeão brasileiro em 2009. Então não tem isso, até porque a realidade do futebol brasileiro de campeão em crise financeira tem aos montes. O Flamengo, em 1990, além da crise financeira, o Flamengo vivia 2 lutos. Despedida do Zico e a saída do Bebeto pro Vasco, que aquilo foi uma chaga difícil de cicatrizar no Flamengo. E o Flamengo, naquele ano de 1990, ele ganhou uma Copa do Brasil. No ano seguinte ganhou um Carioca e no ano seguinte ganhou um Brasileiro. No meio daquele processo de luto, vendo o Bebeto com a camisa do Vasco, vendo o Zico parado, e ganhou. Então, e no meio de crise financeira, com problema de dinheiro que foi estourar em 93 com o Veloso, presidente do Flamengo. Então, assim, em 95 o Botafogo foi campeão em crise financeira. Então, ser campeão em meio de crise financeira... Porra, é a história do futebol brasileiro. Não tem nada de especial pro Corinthians. E aí, sem querer ser clubista, mas se fosse outro clube eu falaria a mesma coisa, eu acho que mais simbólica e mais bonita, eu acho que não se deve vangloriar ganhar título quando você tá fazendo uma gestão errada, administrando errado.
eu acho muito mais simbólico e importante a Copa do Brasil que o Flamengo ganhou em 2013. Que foi uma Copa do Brasil conquistada num início de processo de reestruturação. E que foi importantíssima porque deu um pouco de força, um pouco de moral para os dirigentes para mostrar, ó, tá vendo? Inclusive, mesmo fazendo economia, de repente a gente ganha alguma coisa enquanto tá organizando as contas. Foi muito mais bonito e importante essa conquista do Flamengo em 2013 do que essas agora do Corinthians em 2025, no meio dessa confusão, sem poder pagar, dando calote e tomando às vezes transfer ban, metido no meio de um monte de confusão. Então eu queria deixar só isso registrado aqui. Particularmente tenho carinho pelo Clube Corinthians, mas não posso deixar essa narrativa aí, eu achei bizarra. Ah, só o Corinthians é gigante, imagina se fosse organizado, ganha título quando tá em crise. Amigo, a história do futebol brasileiro é de clube em